Bom, todo mundo já usou os adjetivos cabíveis para a situação em Manaus, né? E sempre chama atenção, apesar de tudo isso, apesar de tantos comentários a respeito em redes sociais, as manchetes nos principais jornais do Brasil, e é claro que o assunto não poderia ser outro, na Folha, no Estadão, no Estado de Minas, no Globo, não poderia ser outro assunto, mas apesar de toda a informação, apesar dos inúmeros comentários, das condenações à incompetência, o fato é que cada depoimento com o qual a gente se depara, dos manauaras, cada depoimento de quem vive em Manaus e tem um familiar num hospital, num leito, morrendo sem ar, as imagens de caminhonetes chegando ali com aqueles tubos de oxigênio, né? E nos lembramos então de tudo o que aconteceu, a visita do Pazuello, dizendo que as coisas estavam sob controle, que tudo seria feito, e parece que simplesmente eles não tinham ideia do que iria acontecer. Parece que ninguém teve a ideia de dizer o seguinte: bom, a progressão é esta, né? Nós temos esta situação em termos de progressão do número de casos, em termos de progressão do número de casos graves, e é bem provável que tenhamos uma demanda nesse nível, aqui ó, estão vendo aqui no gráfico, nesse nível, em termos de necessidade de respiradores, de tubos de oxigênio. Então nós vamos ter de trabalhar nesse limite, precisamos já garantir esse abastecimento. Isso não aconteceu. E o Pazuello foi apresentado à sociedade brasileira como o homem da logística, não é? Sujeito que antecipa necessidades, antecipa fatos. Aquele que fala, vamos precisar de, vamos caminhar por aqui. Quando chegar a situação, nós estaremos preparados. Isto é logística. Pois é, ele foi lá, disse que tudo estava dentro do projetado, mas não estava. A situação atropelou todo mundo, governador, prefeito, que tomou posse agora, ministro da Saúde, presidente da República, e o desespero da falta de ar. Pois bem, também nos lembramos, além do Pazuello, muito antes do Pazuello, da Assembleia Legislativa amazonense, que em dezembro se debruçou sobre um projeto muito importante. Nossa, muito importante. O aumento das verbas de gabinete. O aumento cavalar. Parecido com esse aqui que deram em São Paulo aqui para aumentar salário do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários e, portanto, aumentar o teto do funcionalismo, né? Grande preocupação. Mas se debruçaram, fizeram sessões extraordinárias, aprovaram rapidamente. Quando as pessoas acordaram, estava lá. Pá, aumento aprovado. Mas podemos retroceder um pouco mais e chegar à Casa de Vinho, importadora de vinho, e que de repente se transformou em importadora de respiradores, com preços muito mais altos do que o mercado vinha cobrando por esse equipamento, obviamente sem nenhuma especialidade ou especialização nesse tipo de comércio, mas foi eleita, foi escolhida para fazer uma intermediação, se é que precisava de intermediação. Será que o secretário, na época era secretária de saúde, não poderia ter cuidado disso? Não, precisamos contratar uma casa de vinho. Quem importa vinho, importa respirador. Isso não é cartesiano? Quem importa vinho, importa respirador. Como ninguém mais enxergou essa lógica elementar? Mas não parou por aí. Muitos aparelhos que foram comprados não serviam. E aí, há pouco tempo também, Osmar Terra disse o quê? Disse que, tá vendo? Falaram que ia ser uma situação caótica em Manaus. Tá aqui, ó.
os números não serão esses aí que estão projetando. Ou seja, já havia projeção. O Terra negou. Mas o Terra não é ministro, não é nada. Então, ele negar poderia ser apenas um cara falando bobagens. Mas parece que era a visão do governo. Porque ninguém levou a sério as projeções que o Terra negou de que haveria um aumento dramático dos casos no estado do Amazonas e principalmente em Manaus, né? O Amazonas é obviamente muito peculiar. Os municípios são muito distantes uns dos outros. Muitos deles, você não chega por estrada. Você tem de ter uma embarcação ou um avião ou um helicóptero, pelo menos, se a viagem é curta, né? Mas é um estado peculiar. E é óbvio que há uma concentração desses problemas sanitários na capital, em Manaus. E mesmo assim, dizia o Terra, e parece que essa era a visão, por exemplo, do Palácio do Planalto, de que aqueles números eram chutes levianos, que não aconteceria nada daquilo. Tanto que o próprio Eduardo Bolsonaro, foi Búzios, né, que ele citou? Búzios e Manaus, né? Ou seja, a resistência da população para que todos voltassem à normalidade das coisas, porque estava tudo bem. E deputados, outros deputados, embarcaram nessa e exaltaram a resistência dos manauaras à ideia de um aperto, porque muita gente dizia, vai ficar difícil, a situação vai se agravar. Nós temos uma projeção, nós estamos olhando para onde a situação está caminhando. Então é um aviso, vai piorar muito. Então o governo federal pisou na bola, negligenciou, deu de ombros, seus aliados, inclusive Eduardo Bolsonaro, mas também Bia Kicis e o Terra, trataram como bobagem essa ideia de que a coisa ia piorar, né? O governo estadual importou respiradores por caminhos inadequados, mais caros. Por quê, hein? Por que escolheram pagar mais? E por que escolheram quem não tinha especialização na importação de respiradores, só de vinhos, para ser intermediário? Por quê? É só sonseira? Incompetência? Falta de experiência? Falta de raciocínio? Desespero? Quem é que importa? Ah, aquele cara lá importa vinho, vamos ligar para ele. Foi isso. E por que até hoje? Isso foi em abril, né? E até hoje? Nada? Nada acontece? Ninguém responde, ninguém explica por que pagaram mais e escolheram um intermediário absolutamente inadequado. E pagaram mais e trouxeram equipamento inadequado que não tem nada a ver com socorro para casos de Covid. Então, e outra coisa, nós temos agora o pedido, inclusive, para que bebês recém-nascidos sejam levados para outros estados. Ou seja, aquela situação desesperadora que vimos ontem não era o ponto culminante do desespero. Agora há pedido para que bebês, e bebê você não, vamos lá, entra no avião, né? Todo um cuidado no transporte, principalmente se for um bebê que precisa de cuidados especiais, teve algum problema na hora do nascimento, prematuro. E outros estados estão colocando à disposição dos amazonenses, e particularmente ali da população manauara, hospitais, leitos, respiradores. Porém, já vem o aviso. Isso não vai ficar só em Manaus. Provavelmente há o risco
Alguém pode dizer, mas é uma possibilidade. Sim, é só uma possibilidade. Mas já que foi descartada e tratada com desdém a possibilidade de uma crise como esta que estamos vendo em Manaus, é bom levar em consideração avisos de que a situação pode se repetir, muito parecida, em outros estados, em outras cidades brasileiras. Se não acontecer, graças a Deus, ótimo, não aconteceu. Mas a possibilidade está sendo apontada, então se preparem. Alô, senhor Logística, ministro Pazuello, ao risco, se prepare. Secretários estaduais, governadores, presidente da República, se preparem. Se não acontecer, não, só ficou em Manaus. A situação não se repetiu. Perfeito, ótimo. Mas estávamos preparados se ela acontecesse. Essa é a obrigação de quem é pago pelos cidadãos exatamente para tomar esse tipo de decisão, para se antecipar. Estávamos preparados, não ocorreu. Opa, graças a Deus, não ocorreu. Mas se ocorresse, estávamos preparados. Pode ocorrer? Pode, então se preparem. Dias antes do colapso nos hospitais lá de Manaus, por falta de oxigênio para os pacientes, o governo federal elevou o imposto de importação sobre os cilindros usados no armazenamento de gases medicinais. Desde o início do ano passado, exatamente em razão daquele pacote geral de medidas para combate à Covid e à pandemia, os produtos estavam isentos de tributação. Foi uma decisão do Ministério da Economia, do senhor Paulo Guedes. Agora, os cilindros voltaram a ser tributados numa resolução, ficamos sabendo disso porque tornou-se pública a resolução publicada em dezembro pela Câmara de Comércio Exterior. Portanto, alguém deve ter pelo menos telefonado para o Paulo Guedes e perguntado: sabe aquela isenção lá do começo do ano passado? Aquela isenção, que isenção? Aquela na importação de cilindros usados em armazenamento de gases medicinais? Ah, sei. Então, a gente está pensando aqui em voltar a cobrar imposto. Eu espero que alguém tenha telefonado, pelo menos, que não tenham tomado a decisão, a revelia do Paulo Guedes. Se ele sabia, o correto é que ele seja informado. Não é cada um faz o que dá na telha. É preciso ligar para o ministro da Economia. Tudo bem? E se o ministro da Economia tem alguma dúvida, liga para o presidente da República. Tudo bem? E liga para o ministro da Saúde. Ó, tudo bem? A gente vai voltar a tributar aqueles cilindros. Então, Pazuello, da sua parte, algum impedimento? Presidente da República, alguma impedimento? Não sei. Eu vou falar com o Pazuello. Paulo Guedes, algum impedimento? Quer dizer, esses caras devem ter sido ouvidos. Ou não? O pessoal lá da Câmara de Comércio Exterior faz o que dá na telha. Não faz, pô. Não tem nem autoridade para isso. Não são autoridades nesse nível. Porque lá atrás a isenção foi decisão do Paulo Guedes e do Ministério da Saúde. Agora, o fim da isenção tem de partir também dos dois ministérios. Não é? Então, eles é que devem responder por isso. E como a maioria dos produtos vem do exterior, aliás, uma coisa que deve ser aprendida nessa pandemia, inclusive com o respirador, deixaram tudo para a China. De repente, o mundo inteiro ficou lá pedindo para a China respiradores. Houve até necessidade de que o produto trafegasse muitas vezes ao largo do controle alfandegário e de autoridades centrais. O Maranhão fez isso. Aliás, espero que até março a gente converse com o Wagner William,
que está lançando um livro extraordinário sobre essa operação Etiópia-Maranhão. Não é? Então, também no caso dos respiradores, todo mundo falou, não, o negócio, onde é que produz barato? É na China? Vamos produzir na China. Capitalistas americanos, ingleses, árabes, que partiram da seguinte premissa e partem. Onde é mais barato? É lá? É. Então agora a repartição do trabalho, ela não é mais dentro da fábrica. Ela é no mundo. Isso aqui vamos produzir na Índia, isso aqui vamos produzir na China. Só que vem uma crise como essa, todo mundo olha e fala, ixi, isso só tem na China. Não pode. Equipamento hospitalar e o Brasil tem total condição de ser autossuficiente nesse tipo de coisa. Total condição. Mas não é. A maioria deixou para a China, deixou para a Índia, deixou para o Vietnã, produção mais barata. E como a maioria dos produtos vem do exterior, muitos importadores estão deixando de trazer os cilindros, o que afeta o armazenamento de oxigênio e outros gases. Então, senhores importadores, é claro que os senhores são empresários. Os senhores devem observar se isso vai dar prejuízo, se vai dar lucro. Mas há situações que transcendem esse cálculo. Transcendem. Não são os principais responsáveis. E a Câmara do Comércio Exterior precisa explicar. Quem foi o iluminado que falou, vamos voltar a taxar cilindro? Pois bem, custava R$1.000, cilindro grande, agora está custando R$1.600. Que paulada, hein? 60% de aumento. Mas esse imposto provoca tudo isso, hein? Isso é outra questão interessante. Será que... Ou é a demanda? Porque sempre tem oportunista no mundo inteiro. Muita gente querendo, vou levantar o preço, vou elevar o preço. Não, mas é uma crise mundial. É a humanidade que está enfrentando a crise. Não, meu amigo, meu negócio é faturar com cilindro. Ou esse imposto tem tal impacto, porque passa de 1.000 para 1.600. É isso? E os produtos da China... da China. Porque todo mundo falou, na China é mais barato. Porque lá na China, aliás, os operários ficam 10, 12, 14 horas dentro de uma fábrica, muitas vezes dormem e comem lá. É a escravidão moderna, né? O cara vive para comer, dormir e trabalhar. Então, o custo é mais baixo. E aí? Esse acordo tinha sido firmado em novembro e a importação ficou inviável. De 1.000 para 1.600. Aí o empresário aqui não pode dizer, eu não posso arcar com isso, cara. Não é? Eu estava planejando pagar 1.000, vou pagar 1.600. E a famosa Câmara de Comércio Exterior, quem é que responde por isso? Quem é que pode pegar aí, virar público e falar assim, a ideia foi minha. Falei com o Paulo Guedes, falei com o Pazuello, falei com o Bolsonaro, todo mundo deu ok. E aí tá faltando. E repito, se Deus quiser, a situação de Manaus não se repetirá. Mas, se ela ocorrer em outras cidades, em outros estados, é obrigação desses caras estarem preparados. São pagos para isso, hein? São pagos para isso. São funcionários do povo, em tese. São pagos para isso. Porque o Estado foi concebido para servir ao povo. Mas nos últimos tempos, em muitos lugares, inclusive no Brasil, o povo serve ao Estado. Trabalha para pagar o Estado, para garantir a mamata geral. Não é? Os voozinhos, os aviõezinhos, os carros oficiais, os apartamentos, as verbas e verbas e verbas e verbas. Como essa lá da Assembleia Legislativa de Manaus, que hoje custa muito mais para a população. Assembleia Legislativa do Amazonas custa muito mais para a população amazonense do que há 2 meses, porque eles se deram um baita aumento nos seus abonos, naquilo que usam lá para ter mais assessores e para que cada um ganhe mais, né? Falando nisso, só um parênteses aqui, senão eu me esqueço. Lembra daquele sujeito lá que tava com a grana na roupa íntima, o Chico Rodrigues? Chico Rodrigues. Ele tá suspenso, mas o gabinete dele está funcionando. E em 2 meses, novembro e dezembro, custou para o contribuinte
R$600 mil. Nossa senhora, que Em vergonha. 2 meses, novembro e dezembro. E ele não tá lá, porque ele tá ali, afastado e não sei o quê. Mas ele tá pra voltar, né, Zaidan? Mas tá pra voltar. Tá pra voltar e deve ser carregado nos ombros, né? Que Um isso? herói da resistência, Pelo amor de Ué. Deus. não é? E o Congresso não faz nada, né? Não faz Nada, eles só e estão tal. preocupados com a eleição, Zaidan. Eles não estão nem... É. Olha, se eles vissem as imagens que eu recebi agora no meu celular de gente morrendo em Manaus, eles iam parar com essa eleição lá no Congresso na hora. Mas parece que eles não estão preocupados, estão ignorando essas imagens. O que está acontecendo? Onde é que eles estão com a tão cabeça? ignorando. O Rodrigo Maia, todo dia ele solta uma nota de repúdio. E aí? Alguém escreveu, eu queria até lembrar quem escreveu, porque ele é o repudiador geral da República. Boa, é isso. Pô, mas só repudiar, velho. Que isso? Não se faz nada. Nada. Né? Por que ele não compra um respirador e leva lá? De um em um, a gente faz muitos respiradores para as pessoas não morrerem. Olha só, tô vendo aqui os médicos falando, tentando explicar ainda o que acontece com uma pessoa que morre sem oxigênio. É como se tivesse um travesseiro na cara. Acha que é morrer desse jeito? Em 2021? Não, estão com travesseiros na cara e com muita gente dos citados aqui apertando o travesseiro. E só para lembrar, o senhor Rodrigo Maia e também o Jair Bolsonaro, eles são do Rio de Janeiro, né? E a situação no Rio não está muito distante dessa de Manaus. Todas as UTIs públicas estão ocupadas, 100%. Exato. Mas é isso. Enfim, e vamos continuar cobrando. Cobrando, é o nosso papel. E agora a cobrança é essa, que eles se preparem. Se não ocorrer em mais lugar nenhum, graças a Deus. Se ocorrer, estamos preparados. É isso que a população espera, porque é para isso que todos eles são pagos. Queria até aproveitar e deixar um abraço e minha homenagem aos profissionais de saúde lá do Amazonas, inclusive os cidadãos que ajudaram muita gente a tentar aquele processo de ressuscitação, né? Que se falou, ressuscitação. Quando você faz massagem cardíaca, tentando salvar as pessoas. Tem muitas imagens aqui de ventilação mecânica, 2 profissionais de saúde tentando operar com a ajuda de pessoas que se juntam lá para não deixar a pessoa morrer, aquele desespero, e morfina na veia para a pessoa aguentar a dor. Olha, gente, sinceramente, não é hora de pensar em esquerda, direita. Estou agradecendo também a participação do nosso querido ouvinte por aqui, mas ainda tem muita gente falando de política. Tem gente morrendo sufocada. Pelo amor de Deus, pessoal, vamos ter um pouco de compaixão.